E aí, tudo certo? Mais uma questãozinha aqui para o nosso canal no YouTube. Essa questão foi um simulado que eu fiz para a Fundatec, certo? Teve o concurso público do IPAM em Caxias do Sul, se não me falha a memória. Aí eu fiz essa questãozinha simulada, que é uma característica, serve de dica aí, tanto para, é uma questão de LibreOffice Writer, mas serve para qualquer outra versão, assim, do Word e tal. É uma questão característica da banca, ela fazer uma questão desse tipo de que vai colocar uma janelinha, um printzinho, e vai começar a fazer assertivas afirmações para a gente ver o que está certo e o que está errado aqui, né? Então essa questão, ela diz o seguinte, vou tirar minha cabeça aqui da frente e deixar apenas a questão para vocês lerem aqui comigo. Com base na análise da figura, essa figura aqui em cima, assinale a alternativa que apresenta uma informação falsa. Aí a banca Fundatec, ela pode perguntar uma questão correta, uma falsa, né? O documento já está salvo, letra A. Está correto isso? Como é que a gente sabe se o documento está salvo ou não? Na barra de título do LibreOffice Writer, vejam que está história.odt, história é o título do arquivo. ODT é a extensão padrão do LibreOffice Writer, ODT, Open Document Text, ou seja, documento aberto, né, formato de documento aberto, formato padrão aberto de texto, né? Tem o ODS, que é para o Calc, tem o ODP, que é para o Impress. Aqui a gente tem o ODT aqui no Writer. Se aqui já está com a extensão, o tipo de arquivo, isso quer dizer que o arquivo já foi salvo, né? Afinal, se a gente abre o Writer aqui, ó, vamos colocar um exemplo, ó. Vejam que ele colocou sem título 1 e não tem a extensão aqui, porque não foi salvo o arquivo, né? Eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó, literalmente, qualquer coisa. Eu vou dar Ctrl S, que é o atalho, né? Não se confunda com Word, que é Ctrl B para salvar, aqui é Ctrl S. Vou deixar mesmo sem título, ó. E vocês prestem atenção na barra de título aqui, ó. Salvar. E, ó, vejam que a extensão apareceu. Então, quando a extensão aparece aqui em cima da barra de título, tanto para o Writer quanto para o Calc, quer dizer que o arquivo ele já está salvo, porque já foi definido uma extensão, um tipo de documento para ele. Todo o texto está selecionado, exceto o título História. Essa é uma questão específica, agora que veio à memória, eu não fiz simulada, é uma questão específica da Fundatec, se não me falha a memória, ela realmente aplicou isso numa prova. Não dá de saber se todo o texto está selecionado. Por quê? Porque vejam que aqui a gente tem uma barra de rolagem. Aqui embaixo ele está dizendo que tem página 1 de 3. Então esse documento tem 3 páginas. E na imagem a gente não consegue visualizar todas as 3 páginas. Então, não sabemos se todo o texto está selecionado. A gente consegue ver esse pedacinho aqui selecionado. A gente não consegue ver se todo o texto está selecionado. Mas como o gabarito definitivo da banca, isso aqui está correto. Tá? Todo o texto está selecionado, exceto o título História. O título História está aqui, ele não está selecionado. A seleção é essa parte azul aqui. Significa que foi arrastado o mouse e selecionado o documento. E a gente não sabe se todo o texto está selecionado, porque não está na imagem tudo aqui, né? Mas como a questão está dizendo, ó, com base na análise da figura, né? A gente está analisando a figura. Na figura, esse texto aqui está selecionado, exceto o título História. Então, né? Correto. Letra C de casa. Foi utilizada a função taxado no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é esse aqui, né? Na verdade, o primeiro parágrafo é isso aqui, né? Porque isso aqui não tá bem descrito se é um subtítulo, se isso aqui é um texto, um parágrafo, né? Mas, enfim, não tem taxado. Taxado, vamos voltar para o nosso texto, qualquer coisa aqui, ó. Taxado é isso aqui, ele vai traçar uma linha no meio do texto. Isso aqui é taxado. A banca está tentando confundir o candidato com isso aqui, ó, que isso aqui é sublinhado, né? Isso aqui é sublinhado, não é taxado. Quando tem a linha abaixo, assim, é sub, né? Ó, sublinhado. O taxado, ele traçaria uma linha no meio do texto, como tem no nosso exemplo aqui. Então, tá aqui o gabarito, ó. Letra C de casa foi utilizada a função taxada, não foi utilizada a função taxada. Aqui não tem função nenhuma,
e aqui ele está sublinhado e não taxado. Para todo o texto selecionado foi utilizada a fonte Arial tamanho 10. Sim. Como é que a gente sabe? Aqui na barra de ferramentas de formatação, que está Arial tamanho 10. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. A gente tem esse título qualquer coisa. Vou botar texto 02. Aqui está Liberation, vamos colocar aqui Arial. Vou colocar aqui 15. Tá? E se a gente selecionar esses dois textos, ó, a gente vê que isso aqui, clica aqui em cima, tá uma fonte, um tamanho, aqui tá outra fonte, outro tamanho. Se a gente selecionar esses dois textos, o que acontece? Fica em branco, porque eles estão com fontes e tamanhos diferentes, então ele não vai exibir. Se for todo o texto, vamos colocar aqui, Arial, né? Eu botei Arial 15. Então, aqui, Arial 15. Pronto. E Ctrl A para selecionar tudo. Tem alguma coisa, algum texto no meio aqui que não está aparecendo. Mas, enfim, se a gente selecionar, é aqui, ó. Vejam que agora eu selecionei todo o texto e não ficou branco aqui. Significa que toda essa seleção ela está com a mesma fonte e o mesmo tamanho, tá? Então é por isso, já que aqui não está em branco, quer dizer que todo o texto selecionado ele está exatamente com essas características, ele não está diferente. Digamos que aqui está uma fonte, aqui está outra, aqui já ficaria em branco, ok? Então, está correto isso aqui. Existe mais de uma página nesse documento, além disso, o texto apresentado está justificado. Sim, a gente já viu aqui, né, que tem 3 páginas, então existe mais de uma página. O texto está justificado? Sim, porque ó, tá azulzinho aqui o botãozinho de justificar texto. A mesma coisa, se a gente tem esse parágrafo alinhado à esquerda, por exemplo, e esse parágrafo justificado e selecionar os 2 parágrafos, aqui não teria seleção nenhuma, tá? Se aqui tem esse azulzinho, significa que está selecionado, quer dizer que todo o texto ele está com essa configuração, ele está com esta característica, ok? Então foi essa questãozinha específica da Banca Fundatec, questão de writer, aplicada pela Banca Fundatec, certo? Está aí na tela o meu Instagram, que tu pode me seguir, mandar tua mensagem no privado, se tu tem alguma dúvida de informática, eu também posto notícias e outras dicas lá no Instagram, certo? Se tu não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Se tu curtiu o vídeo, deixa o teu like. Até o próximo vídeo e bons estudos!